Então você quer saber o que que eu uso, o que que eu tenho na minha tela quando eu vou operar e acompanhar o dólar, né? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. A gente chegou no terceiro vídeo da nossa série sobre o mercado de câmbio e dólar. Você já aprendeu o que é o dólar, para que ele serve, qual que é a importância. Você já aprendeu sobre o dólar futuro e agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas como que a gente aqui do time de análise técnica acompanha o dólar, o que a gente usa para operar o dólar, o que tem na nossa tela. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo e também a gente pode discutir um pouquinho sobre estratégia, algumas coisas que fazem sentido. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é mostrar que, olha, a gente opera o dólar futuro, igual eu comentei no vídeo anterior. Se você não sabe o que é o dólar futuro, volta naquele vídeo que você vai aprender. Então vamos para a minha tela. Eu trago aqui para vocês a plataforma do Profit Pro, que você consegue ter acesso aqui no BTG Pactual. Então lembra aí, já abre a sua conta. Se você operar 10 mini contratos com RLP ativo no módulo Day Trade, você pode ter o Profit Pro gratuitamente. Lembra que eu comentei com vocês então que a cotação do dólar, a gente olha o WDO, significa que é um mini dólar, e a gente olha o mês de vencimento. O dólar agora que a gente tem mais liquidez é o WDOJ24. Então as três primeiras letras se referem ao ativo, a outra letra é o mês de vencimento e depois a gente tem o ano de vencimento. Aqui eu estou no gráfico diário e a gente vê que ele está sendo negociado a 4.944. Eu tenho uma tela diferente dependendo do prazo operacional que eu estou falando. Quando eu estou falando do dólar futuro e eu quero olhar no gráfico diário, eu quero, por exemplo, olhar o gráfico de 60 minutos, que são os períodos maiores, eu gosto de usar algumas médias móveis. Eu vou ensinar então para vocês como que eu coloco. Eu venho aqui, eu consigo clicar na tela e digitar a média móvel e ela aparece aqui para mim. Então eu gosto de usar a média móvel de 21 dias, eu gosto de usar a média móvel de 50 dias e eu gosto de usar a média móvel de 200 dias. Só que aqui tem algumas características em particular. Na média móvel de 21 dias, eu gosto de usar uma média móvel exponencial, ou seja, ela dá mais peso para os eventos recentes. Geralmente, aí a cor cada um pode escolher a sua, mas eu gosto de botar ela em azul. E a média móvel aritmética de 50, a média móvel de 50 eu deixo ela como aritmética, eu não boto como exponencial. Eu gosto de botar a cor preta nela. E aí eu até boto com a espessura de 2, justamente para mostrar que ela é uma média de um prazo maior, uma média um pouquinho mais importante do que a média de 21 dias. E eu gosto de usar a média móvel aritmética de 200 dias, que eu boto ela em fúcsia, né, essa cor aqui que parece o rosa, e coloco ela também com uma espessura 2, que para mim é a média mais importante que eu acompanho. Como que eu uso essas médias? No fim das contas eu uso a média para ver tendência, né? Então quando a gente tem um dólar que tem um movimento de tendência mais bem definido, eu uso essa média para poder me dar um guia. Eu uso ela, não só ali no diário nos 60 minutos, posso usar em termos gráficos menores, mas é quando eu estou acompanhando como que está a movimentação do dólar como um todo. O dólar futuro ele também tem um gráfico contínuo, ou seja, que ele junta todos os contratos e você consegue ter uma noção melhor do histórico da variação do dólar futuro. Uma dica que eu dou para vocês é que eu vou aqui em exibir e eu gosto de tirar o split grupamento, porque justamente você não tem o desconto de taxa de juros do contrato e você consegue ver o valor nominal. Agora eu vou passar para qual que é o meu setup, né, qual que é a tela que eu uso quando eu estou falando de day trade exclusivamente, que aí tem umas coisinhas a mais. Na tela que eu uso para poder acompanhar o dólar no day trade, né, para fazer operações mais curtas do dólar, eu uso também a média móvel exponencial de 21, mas eu uso algumas outras coisinhas. Eu uso também uma média móvel exponencial de 8 períodos. E aí você se pergunta, poxa, a de 8 períodos não está nos prazos maiores, mas ela está no intraday? Sim, porque ela é uma média que ela me ajuda a controlar um pouquinho a ansiedade e ter uma noção de como que está os últimos movimentos. Eu gosto de botar ela também em azul, mas eu deixo, por exemplo, ela pontilhada ou tracejada. É só para eu ter uma referência mais ou menos do movimento mais curto do dólar. Ela pega então o que está acontecendo aí nas últimas 8 barras. Eu não uso a média móvel de 50, no caso ali do intraday, mas eu uso sim a média móvel de 200,
que para mim ela mostra como que tá os movimentos maiores do dólar. Então, lembrando, eu opero o intraday, né, o day trade, eu opero 60, 15 e 5 minutos. Os 5 minutos é o meu tempo principal, mas o 15 e o 60 me dão uma direção. E a média móvel de 200 ela me mostra as tendências maiores. Um outro indicador, e que está na minha tela quando eu falo aqui de operar o dólar no curtíssimo prazo, é um indicador chamado VWAP. É a média móvel ponderada pelo volume. Então, ele é como se fosse o preço médio do mercado dado o volume negociado. E também é um indicador que eu uso ali para definir suporte, resistência e tendência. Lembrando, as médias também eu uso para definição de tendência. A gente está passando um período do dólar que ele está bastante lateralizado, a volatilidade está bastante contraída, mas quando a gente está em período de um movimento de tendência muito claro no dólar, a gente consegue ver sim que esses indicadores eles oferecem um bom suporte ali para o movimento, eles são um bom guia. Falando do intraday, uma outra coisa que está na minha tela também é o Prior Quote. Ele basicamente é um indicador que tem ali no Profit, em que ele me mostra quais são os fechamentos. Eu uso para ter uma noção de qual que é o fechamento anterior, que é um valor importante para mim. Eu uso também ele para ver qual que é o ajuste. Lembra que eu falei com vocês que o contrato futuro tem ajuste, então essa região pode atuar como suporte e resistência. Eu uso também para ter como referência, se eu coloco aqui o Prior Quote, desejo continuar? Sim. Eu adiciono ele 2 vezes, né? Porque eu clico em cima dele e eu coloco um Prior Quote como fechamento, outro como máxima do dia anterior, e eu também uso um como a mínima do dia anterior. Isso é só para ter uma noção de onde que a gente está negociando, dado máxima, mínima, fechamento e ajuste do dia anterior. Isso para mim é importante, eu posso usar, por exemplo, cores diferentes, então máxima e mínima eu gosto de deixar em vermelho, justamente para ser um ponto de atenção para mim, porque é uma região de suporte e resistência importante. Fechamento, às vezes eu gosto de deixar na cor preta, só para ter uma referência, e o ajuste eu deixo numa cor laranja. Aí cada um escolhe a cor que mais chama atenção, a cor que você consegue ter uma noção melhor desses movimentos. Então, mais ou menos no day trade eu uso isso. Um indicador que eu até tinha esquecido de falar para vocês, mas que eu deixo também nos movimentos maiores, é o IFR. O IFR ele é um indicador de momento, ele mostra para mim o momento, ou seja, a capacidade de aceleração da tendência, e também me dá um guia mais ou menos para ver se o preço está esticado ou não. Eu uso um IFR muito clássico, então eu uso 14 períodos. Eu basicamente não faço operações de reversão por causa do IFR, mas se o FR está acima de 70 ou abaixo de 30, eu procuro evitar de operar, ou até mesmo eu fico olhando se a gente tem algum outro setup, seja no candle, seja nas médias, etc., para me indicar uma reversão. Então, ao longo do dia, é mais ou menos isso que eu gosto de acompanhar no dólar futuro. Um outro indicador também que eu acho importante, que eu gosto de olhar, é o 2MV frequências. É um indicador que basicamente ele mostra para mim quais são as variações percentuais. Por que eu uso isso? Essas regiões, por exemplo, 0,5% de alta, 1%, 1,50% de alta, são referências para o mercado como um todo. Eu configuro aqui o 2MV frequências com 0,05, eu uso ele 1 e 1,5, justamente para me mostrar onde que é 0,5% de alta, 0,5% de queda, 1% de alta, 1% de queda, para justamente ter esses valores como referência. O dólar futuro, quando a gente está falando de intraday, ele tem uma característica que assim, ele pode subir mais do que 1%, mais do que 1,5%, 2%, mas geralmente a oscilação dele fica ali entre menos 2% e mais 2%, mas na verdade a maioria dos dias é entre menos 1% e mais 1%. Então é mais ou menos isso que tem na minha tela quando eu falo de 5 minutos. Parece que é muita coisa, mas não é. Então são 3 médias móveis. Essa região de máxima e mínima é simplesmente uma linha no gráfico, que você poderia até botar com a própria linha, mas eu já deixo o indicador para me facilitar. E essas variações percentuais para eu ter uma noção aonde que pode ser os próximos objetivos, né? Por exemplo, caso o dólar comece um movimento. E aí, caso alguém queira, eu gosto também de deixar a média móvel de 21 períodos também, só que aqui tem um truque. Eu coloco a média móvel de 21 períodos exponencial, porém, do tempo gráfico maior, do 15 minutos. Isso aí é para, às vezes, eu não ter que ficar trocando de tempo gráfico toda hora, eu já sei mais ou menos aonde que está a média móvel do meu tempo gráfico maior, eu sei mais ou menos se a gente está a favor da tendência do tempo gráfico maior ou se a gente está num movimento
contra a tendência do tempo gráfico maior. Minha tela seria basicamente isso. Quando o preço fica mais lateral, parece que fica um pouco embolado, mas quando a gente tem um movimento de tendência bem definido, esses indicadores eles conseguem guiar bem o movimento, conseguem também me oferecer ali quais são os suportes e resistências relevantes também. E o FR me ajuda a tirar o pé em regiões de extremo de preço também. E agora eu vou apresentar uma coisa que para mim é muito importante quando eu vou operar o dólar futuro, seja para movimentos maiores de swing trade ou seja movimentos de day trade. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico do DXY. O DXY, se você assistiu os outros vídeos, você já sabe que ele é um índice que ele representa o dólar contra uma cesta de moedas. Lembrando que o euro tem cerca de 60% de peso e o dólar contra o iene tem 13% de peso mais ou menos. O DXY, a nossa moeda ela é bastante correlacionada ao DXY, então se a gente tem um DXY no movimento de alta, a nossa moeda ela tende a perder força em relação ao real e, portanto, o dólar futuro subir. E se a gente tem um DXY caindo, a nossa moeda ela tende a ganhar força em relação ao dólar americano e, com isso, a cotação do dólar futuro cair também. Então, por exemplo, hoje o DXY está caindo 0,50, então ele está num movimento forte de queda. Com isso, a nossa moeda está ganhando força em relação ao dólar americano. Nem sempre essa correlação é perfeita, isso é importante de frisar, mas eu uso para ter uma noção do vento, se o vento está mais favorável para uma alta, se o vento está mais favorável para uma queda. E mesmo quando a gente está contra esses movimentos, isso aí pode ser um sinal de alerta. Enfim, seja para tirar o pé do acelerador, ou seja para tentar ler e entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Outras moedas que eu gosto de acompanhar o euro contra o dólar americano, já que o euro tem 60% de peso. Gosto de acompanhar o iene e gosto de acompanhar o dólar australiano e o peso mexicano. O euro e o iene japonês, como eles têm um peso grande dentro do DXY, eles acabam afetando o movimento do DXY. O dólar australiano, que é esse AUD-USD, o dólar canadense, que é o USD-CAD, e o peso mexicano, eles têm um ponto muito importante. Porque é o seguinte, o dólar australiano, o dólar canadense, são moedas que são bastante relacionadas a países que a taxa de câmbio está bem conectada ao preço das commodities. Então, por exemplo, movimentos de alta no dólar australiano, ou seja, o dólar australiano ganhando força contra o dólar americano, se a gente tem um dia, por exemplo, a Libra, né, que não tem a ver ali muito com commodity, mas é uma moeda que a gente chama de moeda de risk-on também, ou seja, quando os investidores eles estão propensos a tomar mais risco, eles vão para essa moeda, como Libra, dólar australiano, dólar canadense, peso mexicano. Se todas essas moedas estão ganhando força em relação ao dólar americano, isso aí já me dá uma sugestão, já me dá um cheiro de que o vento pode ser mais favorável para uma apreciação do real e, portanto, um dólar futuro em queda. Mais uma vez, essas correlações não são perfeitas, elas não funcionam o tempo todo, mas a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo lá fora e o que acontece lá fora pode sim impactar a cotação do dólar real por aqui. E por fim, um outro ativo que eu gosto de acompanhar, que na verdade não é um ativo, eu acompanho uma curva, mas para ilustrar para vocês de uma forma mais fácil, eu vou mostrar aqui como um ativo só, que é o DI, a curva pré, né, que é o DI futuro. Eu gosto de usar o F29 para a gente ter uma noção. Se você assistiu outro vídeo, você entendeu mais ou menos ali que a cotação do dólar futuro, ela é bastante relacionada ao diferencial de juros que a gente tem, né? Então, o diferencial dos juros Brasil contra os Estados Unidos. Se a gente tem um movimento de um DI futuro em alta, em muitos casos a gente pode ter uma pressão no dólar futuro de alta, justamente pela sua fórmula ali de precificação. Do mesmo jeito, se a gente tem um DI, por exemplo, em queda, pela fórmula do dólar futuro, a gente pode sim ter um dólar futuro um pouco mais para baixo. Quando que esse movimento, essa correlação ela se perde? Quando a gente tem um efeito acontecendo que a gente chama do carry trade, que não é o foco desse vídeo, que é basicamente aqui, né, a gente tem uma migração de fluxo para cá por conta ali de um diferencial de juros maior, enfim, em relação aos Estados Unidos. Mas de maneira geral, o DI futuro, ele entra na fórmula, né, você pode colocar ele na fórmula do dólar futuro, e aí por isso que você também tem alguma correlação aí, apesar de que tem que ter esses pontos de atenção de períodos em que a gente fica descorrelacionado. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso terceiro vídeo dessa série sobre câmbio e dólar futuro. Eu mostrei aqui para vocês como que eu monto a minha tela e o que eu gosto de acompanhar na hora ali que eu estou operando o dólar futuro ou que eu estou fazendo análise do dólar futuro e também do dólar spot também, de certa forma. Eu mostrei para vocês o que eu acompanho, quais são os indicadores que eu uso e eu espero que isso te ajude. Se você quiser usar um indicador ou outro, você pode usar. Se você quiser usar uma tela exatamente igual a minha, também fica à vontade.
E lembrando que eu mostrei tanto para o Day Trade quanto para as operações maiores. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro vídeo sobre essa série de vídeos que a gente está soltando sobre câmbio e dólar. Nesse vídeo especificamente eu ensinei para vocês como que eu monto a minha tela, quais são os ativos que eu gosto de olhar, os índices que eu gosto de olhar e mais ou menos quais são os indicadores que eu gosto para poder acompanhar os movimentos do dólar, aqui em especial o dólar futuro. Lembrando que eu uso uma configuração para day trade e outra configuração para fazer análise dos tempos gráficos maiores. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar com seus amigos e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau!